Estamos de volta, vamos para mais uma questão da nossa lista, uma questãozinha bacana. Vamos juntos, vamos lá, do Instituto AOCP. A questão diz assim: o motorista verificou o nível de combustível de seu veículo e constatou que o marcador indicava, olha lá, gente, 1/8 do tanque cheio. Ah, então olha lá, tá parecendo com a questão anterior, professor. Só que essa aqui é um pouco mais interessante. Ela estava com 1/8 do tanque cheio. Qual é a fração que apareceu bem aqui? Apareceu aqui a fração 1/8. Olhando para essa fração, olhando para o denominador, você percebe que é como se estivéssemos dividindo esse tanque em 8 partes iguais. São 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Já falei, vou falar de novo. Na hora da prova, não se preocupe com perfeccionismo, com preciosismo. Ah, um quadradinho ficou menor do que o outro. A intenção é apenas visualizarmos a questão, ok? Então essa primeira frase do enunciado já nos revelou que dessas 8 partes do tanque, uma delas apenas contém combustível. Uma delas. Só um quadradinho tem gasolina. Opa, tá quase parando aqui, né? Já está na reserva esse carro. Aí a questão continua bem daqui dizendo o seguinte: parou em um posto e abasteceu 30 litros. Ele vai acrescentar, portanto, a quantidade de 30 litros. Vamos ver o que é que vai acontecer agora quando ele acrescentar 30 litros de gasolina neste tanque. Vamos lá. Continuando bem daqui, sabendo que o marcador agora quando, professor? Com o acréscimo desses 30 litros, é lógico. Agora, depois que 30 litros a mais foram colocados, sabendo que agora o marcador indica 3/4 de tanque cheio, opa! Com o acréscimo desses 30 litros, o tanque agora passou a indicar uma outra fração. Que fração é essa? A fração 3/4. 3/4 do tanque cheio. Ah, mas professor, eu estou vendo aqui que o tanque estava dividido em 8 partes. E agora, com o acréscimo desses litros adicionais, a questão está dizendo que o tanque passou a ter 3/4 dele cheio. Mas veja, professor, aqui o tanque estava dividido em 8 partes e agora ele está dividindo o tanque em 4 partes apenas. Será que eu posso dar uma rápida adaptada nessa fração aqui de baixo, para que em vez de denominador 4, eu possa ter denominador 8? O que é preciso fazer para que esse denominador 4 transforme-se em 8 em termos de operação matemática, de multiplicação? Vamos lá. 4 vezes quanto vai dar 8? 4 vezes 2 vai dar 8. Ora, se eu quiser que esta primeira fração e esta segunda fração sejam frações equivalentes, ou seja, sejam frações iguais, tenham o mesmo significado, qualquer operação matemática que eu fizer com o denominador, eu tenho que repetir com o numerador. Se eu multipliquei por 2 lá embaixo, eu multiplico por 2 aqui em cima. 3 vezes 2, quanto? 6. Ah, então, professor, eu posso afirmar com toda segurança que a fração 3/4
tem o mesmo valor matemático, representa a mesma coisa que a fração 6/8? Posso afirmar isso, sim ou não? Sim, você pode afirmar isso sem nenhum problema, ok? Sem nenhum problema. Ótimo, então vamos lá. Matamos a charada agora. O tanque estava dividido em 8 partes. 8 partes. Só havia gasolina, só havia combustível em uma das 8 partes, 1/8. Aí você parou num posto de gasolina e abasteceu mais 30 litros. E com esses 30 litros, vamos pensar juntos, com esses 30 litros, das 8 partes em que o tanque está dividido, passamos a ter gasolina em quantas partes? 6 partes. Então vamos lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6 partes. Olha aí. Então, para chegarmos a ter gasolina em 6 partes do tanque, nós tivemos que acrescentar 30 litros. E os 30 litros que foram acrescentados estão aqui representados por 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Estes 5 quadradinhos representam, portanto, os 30 litros de combustível que foram acrescentados, abastecidos naquele tanque, naquele posto de gasolina que você parou. Ah, professor, então matamos a charada. Se 30 litros correspondem a 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 5 partes do tanque, um único quadradinho, uma única parte dessa, será calculado fazendo a divisão. 30 dividido por 1, 2, 3, 4, 5 partes. 30 dividido por 5 é igual a 6. Um quadradinho desse, portanto, apresenta 6 litros de combustível. E o tanque todo, professor? Ora, o tanque completo, ele tem quantos quadradinhos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 quadradinhos que ele possui. Como cada quadradinho desse, cada parte tem 6 litros, 8 vezes 6, 6 vezes 8, igual a 48. 48 litros é a capacidade total de combustível desse tanque. Vamos ver se é isso que ele pergunta. Qual é a capacidade total em litros de um tanque cheio desse automóvel? 48 litros. Procuremos aqui, letra C de casa, resposta da questão número 11. Opa, que bacana, professor. Estou começando a achar cada vez melhor essa história dos quadradinhos. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.